bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração imaculado de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, chegamos à última catequese deste ano. E o tema desta catequese, para concluir, é um tema muito lindo, é a relação entre Nossa Senhora e a Igreja. Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja. Então, tentaremos de dizer alguma coisa. O importante para entender uma coisa, que Nossa Senhora não é algo que fica, dizemos, ao lado do mistério da redenção e do mistério de Cristo, mas é algo que tem uma união profunda, faz parte deste mistério. Não é como quando, para não ter aquele risco de ver Nossa Senhora como uma capa de um livro. Não? Um livro é aquilo que é importante, depois a capa é lindo, tudo lindo, mas não pertence ao livro. Não? A Nossa Senhora não é assim, mesmo ela pertence, não? Tem uma intimidade muito profunda com o mistério da nossa redenção, com o mistério da Igreja, que é o mistério de Cristo. E por quê? Porque Jesus mesmo diz esta união. Então, sabemos que Nossa Senhora é Mãe de Jesus e Mãe de Deus. Não? Todos os títulos, todas as graças que Nossa Senhora recebeu por Deus foram em vista de torná-la Mãe de Deus. E já dissemos como, na história também das heresias, como defender a verdade sobre Nossa Senhora foi também, foi uma maneira de defender a verdade de Jesus. Não? Como o povo de Deus sempre acreditou que Nossa Senhora era Mãe de Deus, também foi uma maneira de defender a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não? Quando falamos das várias heresias nas catequeses passadas, vimos também este aspecto. Não? E também isto é muito importante, é aquilo que diz também São Paulo VI, no discurso da clausura da terceira sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, diz estas palavras. Ele fala da Igreja e diz: a íntima essência da Igreja, a fonte primeira da sua eficácia santificadora, deve buscar-se na sua mística união com Cristo. União que não podemos pensar dissociada daquela que é a mãe do Verbo encarnado e que o próprio Jesus Cristo quis tão intimamente unida a si para a nossa salvação. De modo que na visão da Igreja que deve enquadrar-se a contemplação amorosa das maravilhas que Deus operou em sua Santa Mãe. Não, isto está a dizer São Paulo VI que a fecundidade da Igreja, a sua essência é a união íntima com Cristo. Mas aonde é que vamos a buscar esta união? Esta união tão íntima, o modelo mais alto desta união é Nossa Senhora, no qual Deus se encarnou, tomou a nossa natureza humana. E então não há nenhuma criatura, nenhum santo, nem os anjos que tenham uma união tão íntima como Nossa Senhora teve com Deus, porque Deus desceu no seu seio e tomou dela a natureza humana. Então ela partilhou com Deus a natureza humana e Deus se fez carne no seu ventre. Não? Então esta intimidade, esta união tão íntima é o modelo de toda a Igreja. É aquela união que a Igreja já participa, porque Nossa Senhora faz parte da Igreja, mas está sempre encaminhada para chegar àquela união sempre mais profunda. De modo que o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre Maria constituirá sempre uma chave para a exata compreensão do mistério de Cristo e da Igreja. Não? Isto também aquilo que dissemos, compreender Nossa Senhora nos ajuda a amar Jesus. Não? Defender as verdades da fé sobre Nossa Senhora é defender as verdades da fé sobre Nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua vida terrena realizou a perfeita figura do discípulo de Cristo, espelho de todas as virtudes, e encarnou as bem-aventuranças evangélicas proclamadas por Cristo, pelo que nela toda a Igreja, na sua incomparável variedade de vida e de obras, acha a forma autêntica de perfeita imitação de Cristo. Agora, esta união, que foi, dizemos, tão íntima no momento da encarnação,
não fica aí. É uma união que Nossa Senhora teve com Jesus por toda a sua vida, não? E se conformou plenamente ao seu ensinamento, tornou-se a verdadeira discípula e a figura perfeita de todos os discípulos. E é ela que a Igreja olha, não? Como seu modelo, a autêntica forma de perfeita imitação de Cristo. Porque nela não houve nada que a dividiu nem por um momento de Cristo, não? Nenhum pecado, nem o mais leve, porque foi sempre unida a Jesus. E então, entender esta união que é algo de muito, muito profundo, que se calhar é um mistério também, não? Que não conseguimos entender bem, mas é entender que a intimidade que Nossa Senhora teve ao longo de toda a sua vida com Cristo foi uma intimidade que nenhum santo, nenhum anjo tem, nem agora no céu, não? E por quanto foi profunda e por quanto é profunda também agora no céu. A maternidade de Nossa Senhora para conosco é, portanto, um aspecto central e fundamental da nossa vida de fé, do nosso ser cristãos. Não é algo, dizemos, que fica ao lado, mas é algo de essencial. Então, dizemos que a maternidade de Nossa Senhora, ou seja, Jesus quis vir ao mundo através dela, tomar a nossa natureza humana dela, e então dizemos que ele quis esta mediação, não? Ou seja, a mediação de Nossa Senhora, pelo seu sim, ou seja, pedir a ela, dizemos, pelo seu sim, encarnar-se, não? Pedir esta mediação. Mas devemos dizer que esta mediação, o fato de servir-se de Nossa Senhora para o desígnio da salvação, se diz que, em senso estrito, não é necessária. Não? Necessária quer dizer uma coisa que não pode ser diferentemente, no sentido que Deus fica sempre livre e Ele podia fazer também de outra maneira. Não? Podia fazer sozinho, podia fazer sem Nossa Senhora, podia escolher outra maneira de redimir o homem. E então se diz que, em senso estrito, não é estritamente necessária. Mas foi, de facto, a maneira na qual Deus escolheu de redimir o homem. Então foi a maneira que Ele escolheu. Embora podia fazer em outras maneiras, fez desta maneira. E depois precisa entender que a mediação de Nossa Senhora depende totalmente da mediação de Cristo. Não? Isto quer dizer que não temos dois salvadores diferentes. Não temos um Salvador que é Jesus e outro Salvador que é Nossa Senhora. Há um só Salvador, que é Jesus Cristo. Não? Também porque todas as graças, toda a redenção que Nossa Senhora também foi remida, em uma maneira superior à nossa, mais perfeita, porque ela foi redimida, dizemos, antecipadamente, nunca desde o momento da sua conceição, nunca o pecado manchou a sua alma, mas também foi redimida, não? Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. E pronto, e então temos um único mediador, que é nosso Senhor, e dele que recebemos todas as graças, e também Nossa Senhora recebeu tudo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é uma mediação que depende totalmente da mediação de Cristo. Não? Ela nos dá, de facto, ela quem é que nos dá Jesus Cristo, não nos dá outra coisa, não? Só fazer aquilo que Ele vos disser. Pela encarnação do Verbo, por vontade do próprio Deus, ela foi a mãe do Verbo e a mais íntima companheira do Senhor, mais do que todas as criaturas, concebendo o Verbo, gerando-o, apresentando-o no templo, participando das suas dores, sofrendo unida a Ele, cooperando de modo singular no mistério da redenção e da salvação das almas, sendo assim nossa Mãe na graça. Então depois aprofundaremos qual é o sentido de ser nossa Mãe na graça. Mas precisa entender isto, não? Que ela foi veramente uma intimidade tão profunda em toda a sua vida e na sua vontade, no seu desejo de seguir o Senhor, não? E de imitar, cooperar com Ele, desde o princípio no qual ele disse fiat ao anjo, até ao último momento da morte de Jesus na cruz, quando nos é entregada como mãe, nos entrega como mãe, nos foi entregue como mãe, até a ressurreição e continua agora a sua obra na igreja. Então vamos a tentar ver como é que a igreja olha a Nossa Senhora. Nossa Senhora dizia, pronto, todos os santos falam de Nossa Senhora, todos os padres, todos os doutores da igreja, todos falam de Nossa Senhora,
não há um santo que não reze e não ame Nossa Senhora. Santo Ambrósio dizia estas palavras: a Mãe de Deus é a figura da Igreja na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo. Não? Aquilo que dissemos, ou seja, Nossa Senhora é um membro da Igreja, porque a Igreja são todos aqueles que acreditam no Senhor e recebem os meios de salvação, e todos aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo. Então Nossa Senhora também é membro da Igreja, mas é um membro eminente, porque dizemos, é o exemplo, é o modelo também da Igreja. Não? No mesmo tempo é membro e modelo. Ou seja, a Igreja olha ela para imitar e viver segundo a vontade de Nosso Senhor, para seguir o Senhor. E então, isso é na ordem da fé, não? Porque é ela que, bem-aventurada aquela que acreditou, não, na palavra do Senhor, não? Santa Isabel, quando lhe diz estas palavras, ela é aquela que acreditou, ou seja, o ato de fé nela é um ato completamente completo, não? É perfeito, não há nenhuma mancha, não? O seu ato de fé é total e completo. E também da caridade, não? Porque ela entregando o seu filho, entrega toda a si mesma, não? É uma, dizemos, um ato de amor total, não? Este amor total para com Deus e para com os homens. E então é ela que a Igreja olha. Depois também a Igreja olha o seu exemplo, porque Nossa Senhora Virgem acolhe a palavra de Deus e a guarda intacta, não? Ou seja, ela Virgem, o anjo lhe anuncia de ser mãe de Deus a uma Virgem de nome Maria. Ela escuta esta palavra e acredita naquela palavra e concebe a palavra de Deus, Nosso Senhor, no seu ventre. Não? De fato, os padres da Igreja diziam que Nossa Senhora concebeu o Verbo de Deus primeiro nos ouvidos e depois no seu ventre, não? Por o fato de ouvir e acreditar. Então, Virgem quer dizer que sem nenhuma colaboração humana, ou seja, ela acolhe a palavra de Deus intacta, não? Ou, dizemos, de uma maneira completamente pura. E também a Igreja imita isto, porque a Igreja tem de acolher virgem a palavra de Deus, ou seja, guardá-la intacta, não? Preservá-la de todas as manchas e guardar o depósito da fé, guardar a fé integral, total, não? Completa. Mas também Nossa Senhora não só é virgem, mas também é mãe. Não? Ela se realiza este mistério de ser virgem e mãe para gerar Nosso Senhor Jesus Cristo. Também a Igreja olha ela, porque a Igreja na pregação e nos sacramentos se torna mãe de novas vidas espirituais para a obra do Espírito Santo. Não? Então dizemos que a Igreja prolonga o mistério de Nossa Senhora, não? Porque acolhe a palavra de Deus virgem, prega a palavra de Deus e através da palavra de Deus, os sacramentos, por obra do Espírito Santo, gera novas vidas, novos membros da Igreja. Enquanto a Igreja já alcançou a perfeição em Nossa Senhora, pela qual não tem mancha nem ruga, os fiéis esforçam-se ainda por crescer na santidade, erradicando o pecado. E para isso levantam os olhos para Maria, que brilha diante de toda a comunidade dos eleitos como modelo de virtude. Então, nela já a Igreja alcançou a perfeição, porque nela vemos, dizemos, a redenção de Cristo completa, não? Total. Aquilo que era o desejo de Deus, e era o desejo de Deus desde o princípio pela criação, não? Uma redenção total. Então, nela já alcançou a perfeição, mas os fiéis se esforçam continuamente para crescer na santidade, olhando para Nossa Senhora, que é o modelo desta resposta completa ao desejo de Deus, à obra de Deus, à salvação de Deus. Esta ligação íntima entre Deus, o mistério de Deus e Nossa Senhora é algo que não é, dizemos assim, simplesmente uma imagem ou algo de lindo, mas é algo que está fundado na Sagrada Escritura, porque toda a Escritura fala do mistério de Cristo. Por esta íntima união que há entre Nossa Senhora e Cristo, também podemos dizer que toda a Escritura fala também de Nossa Senhora, fala de Nossa Senhora e de Cristo.
E temos muitos exemplos, não? Por exemplo, as profecias que já conhecemos, não? Quando, depois do pecado, Deus fala à serpente e diz aquelas palavras que se chamam o proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio da boa nova, da salvação. Quando diz, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, tu tentarás de morder-lhe o calcanhar, ele te pisará a cabeça. Não? Então já aqui, logo depois do pecado, Deus está a anunciar uma salvação que virá pela descendência da mulher. Não? Essa descendência é Jesus Cristo. Não? E a mulher é Nossa Senhora, no qual Jesus tomou a nossa natureza humana e se tornou homem. Também quando, por exemplo, Isaías fala, não? Daquela profecia, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Não? Fala de um parto virginal, uma obra única, não? Que aconteceu em Nossa Senhora. Depois, além, dizemos, das profecias, temos muitas imagens no Antigo Testamento que nos falam de Nossa Senhora. Embora para nós possa parecer um bocado estranho que, por exemplo, objetos ou a cidade de Jerusalém ou estas imagens possam ser referidas a uma mulher, na Sagrada Escritura isto é muito presente, porque quando os evangelistas escrevem, dizendo os evangelhos, eles conhecem muito bem a Sagrada Escritura, então a maneira de falar e de usar alguns termos manda diretamente alguns sinais do Antigo Testamento. Não? Por exemplo, quando no Evangelho de São Lucas lemos que o Espírito Santo, o arcanjo fala a Nossa Senhora e diz: o Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Não? Aquele que nascerá será santo, será chamado Filho do Altíssimo. Por exemplo, quando fala assim, São Lucas usa um termo que se usa só em outro lugar na Sagrada Escritura, que quando Moisés caminhava no deserto com o povo de Israel e construíram aquela tenda que era feita segundo todas as instruções que Moisés viu sobre o Monte Sinai, estava toda perfeita, feita, no qual se tornava presente a glória de Deus. Não? Naquela tenda, a glória de Deus cobria e enchia aquela tenda a glória de Deus. Não? Então, aquilo que está a dizer o evangelista Lucas é que aquela tenda onde precisava entrar para poder entrar, para que Moisés pudesse falar com Deus e entrar em intimidade com Deus, aquela tenda era só um sinal. A verdadeira tenda foi depois Nossa Senhora, no qual não só Deus se tornava presente, mas estava mesmo nela, ou seja, nela entrou nela e tomou a natureza humana, não? A plenitude da divindade, que Jesus Cristo se tornou presente nela e se tornou homem. Então aquele sinal manda a Nossa Senhora. Depois, por exemplo, também a Arca da Aliança, não? Era feita, a Arca da Aliança era onde, no Templo de Jerusalém, no lugar mais sagrado do Templo, eram guardadas tábuas dos mandamentos, não? Que Moisés recebeu, que Moisés escreveu, e recebidas por Deus, e depois estava guardado também um vaso com a maná, que tinham sustentado no deserto, e o báculo do sacerdote Arão. E então esta arca era o lugar mais sagrado do templo, onde se tornava presente, quando faziam os sacrifícios, já que só o sumo sacerdote podia entrar, era presente a glória de Deus. Não? E esta arca era feita toda segundo aquilo que Moisés tinha visto e que o Senhor lhe mostrou, porque devia ser tudo perfeito, segundo aquilo que tinha aprendido. Então o material, as dimensões, devia ser de ouro, não? Que é um material que é mais precioso e que não se corrompe. Tudo isto era um sinal, depois, de Nossa Senhora, que foi verdadeiramente uma obra feita não só segundo o projeto de Deus, mas feita mesmo pela ação de Deus. Não foi porque pela sua, dizemos, Imaculada Conceição, por todos os dons que lhe deu, foi uma criatura, dizemos, feita das mãos de Deus diretamente, não porque foi guardada do pecado, foi toda imaculada, foi toda sagrada e toda enchida da presença de Deus. Não? E temos muitas imagens assim.
mas sobretudo, ecco, na anunciação, quando Nossa Senhora diz sim, se torna mãe de Deus, aqui está também já presente a sua maternidade pela Igreja com cada um de nós. Ecco, esta é uma pintura muito linda, não sei se já vos disse, mas este autor se chama em italiano Guercino. Já vos disse não? No. Sì. Perché si chiama Guercino? Perché ele era Guercio in italiano quer dizer que não vede olho. Então, se Guercio podia fazer estas obras, quanto mais Nosso Senhor conosco, não? Está um exemplo lindo de São Francisco de Sales que dizia: quando nós olhamos uma pintura linda, não quer dizer que o artista também era lindo. Então também Deus pode fazer obras lindas conosco, não? Então, diz, sempre São Paulo VI dizia estas palavras, não? Efetivamente, assim como a maternidade divina é o fundamento da especial relação de Maria com Cristo e da sua presença na economia da salvação operada por Jesus Cristo, e quando se fala de economia da salvação, não é o dinheiro da salvação que precisa pagar, mas é economia no sentido de administração, não? De gerir, como Deus administrou, geriu e distribuiu a sua salvação ao longo da história. Assim também constitui essa maternidade o fundamento principal das relações de Maria com a Igreja, sendo ela a mãe daquele que desde o primeiro instante da sua encarnação, no seu seio virginal, uniu a si como cabeça o seu corpo místico, que é a Igreja. Maria, pois, como mãe de Cristo, também é mãe dos fiéis e dos pastores todos. Isto é, mãe da Igreja. Agora vamos a ver melhor isto. Pronto, todos nós acreditamos que Nossa Senhora é nossa mãe espiritual. Provavelmente muitos de nós já experimentamos muitas vezes a sua solicitude, a sua doçura, as atenções do seu coração, embora a maioria das graças que recebemos por ela muitas vezes passam despercebidas, porque ela ama também agir no escondimento, no silêncio, mas devemos ter um cuidado, ou seja, aquilo de não ver a maternidade de Maria só e apenas como algo de sentimental, não como algo de metafórico ou poético concedido para adoçar a nossa devoção, como algo que fica, dizemos, ao lado do mistério da nossa redenção exterior, porque não é assim, não é algo que entra muito, dizemos, em profundidade. Então, Jesus fala da redenção como uma nova renascita, um nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não? Quando fala a Nicodemos, não? Que se pergunta a ele como pode um homem nascer outra vez. Não? E então toda a redenção é comparada a um nascer de novo. Cristo, enquanto homem Deus, tem um corpo físico, enquanto o Redentor tem um corpo místico. É com isto já falamos nas outras catequeses, em dizer que entre todos aqueles que pertencem, que são batizados, que acreditam em Cristo, que são remidos, há uma união real, não? Como aquela imagem de São Paulo que fala do corpo com os membros. Como os membros são unidos ao corpo, à cabeça, e recebem, a cabeça recebe a vida, assim todos aqueles que acreditam em Cristo, pelo batismo, são unidos realmente a Cristo, não? E formam um só corpo. Também Jesus, quando fala daqueles que acreditam nele, fala como a videira com o sarmento, não? O sarmento vive porque está unido à videira. Quando é cortado, já não recebe a vida da videira. E a vida é o próprio Jesus, não? Eu sou a vida, a verdade e o caminho, não? E então, quem acredita nele participa realmente, está unido realmente, dizemos, a ele, embora in uma maneira misteriosa, mas real, e recebe dele a vida. Assim Maria gerou fisicamente o corpo de Cristo, enquanto gerou espiritualmente o seu corpo místico. A maternidade divina foi ordenada para a redenção, o plano de Deus, para a regeneração da raça humana. Somos de fato filhos no Filho, não? No sentido que Jesus tornou-se homem para a redenção do mundo, não? Enquanto Redentor. E então isto quer dizer que já desde o momento da encarnação ele estava
a encarnar-se enquanto cabeça da igreja, ¿no? No sentido que espiritualmente estava unido a ele todos aqueles que teriam acreditado nele, ¿no? E que teriam obtido a salvação. Então, neste sentido, espiritualmente, todos nós estávamos presentes no seio de Nossa Senhora. Ela ia gerar fisicamente Cristo, mas ia gerar espiritualmente a vida de graça de cada um de nós. E então, podemos entender a maternidade de Maria, ou seja, temos algumas imagens para entender a maternidade de Maria. Primeira maneira é uma maternidade metafórica. Não? Isto quer dizer, metafórica é como quando um esposo diz à sua esposa: tu és linda como uma rosa. Não? Obviamente não quer dizer que sua esposa é uma rosa, que pronto seria, mas que tem alguma coisa que lhe lembra uma rosa. Não? Também dizer que Nossa Senhora tem uma maternidade metafórica quer dizer: tu te comporta comigo, tu age comigo como se fosse uma mãe. A tua maneira de fazer me lembra uma mãe, mas de fato não és uma mãe, no sentido que também cuida de ti, te ajuda, sustenta, tem muito carinho, mas isto pode ser feito também por uma ama. Não? Ou seja, não há algo que intimamente une a mãe ao filho, não é algo de exterior, só parece, age como se fosse uma mãe. Então a maternidade de Nossa Senhora não é metafórica. A maternidade pode ser adotiva. A adoção é um fingimento legal, não? No sentido que em frente da lei o filho adotado tem todos os direitos e todos os deveres de um filho natural. Mas também aqui este filho goza dos direitos, mas intimamente não partilha nada com a sua mãe, ou seja, aquela natureza, aquela humanidade que a sua vida não depende dos pais adotivos. Ela recebeu a vida dos seus pais, naturais. Então, a maternidade de Nossa Senhora não é só adotiva. Mas é muito mais profunda, não? Ela é verdadeira e espiritual. Quer dizer, verdadeira e espiritual, que tal como as nossas mães nos transmitiram a vida natural, do mesmo modo Maria nos transmitiu a vida sobrenatural. Ela alimenta, protege, aumenta e faz amadurecer a nossa vida espiritual. O problema é que isto para nós parece um bocado vago, porque não temos, pensamos a vida natural, é fácil ver e entender, mas a vida espiritual pode ficar um bocado vago. Mas a vida espiritual é o bem mais importante que temos, pelo qual os mártires escolheram dar a sua vida terrena e pelo qual o Filho de Deus se sacrificou para dar-nos a vida espiritual. E então, podemos ver esta comparação, como na vida natural temos uma participação entre Deus e os homens, não? Entre os pais que dão o corpo, não? Ao filho, e Deus que cria diretamente a alma daquele filho no momento do concebimento, da conceição. Assim também temos uma colaboração em gerar a vida espiritual. Esta colaboração entre a parte humana, que é Nossa Senhora, e Deus, que formam juntos a vida espiritual em nós. Não? Então, a nossa vida espiritual é realmente fruto da colaboração de Nossa Senhora e de Deus. E a vida espiritual não entendemos só o fato que não temos pecados graves, isto é, uma maneira de não perder a comunhão, a caridade, a comunhão com Deus, mas a vida espiritual é participar da mesma vida de Cristo, ou seja, que a vida de Cristo, nós vivemos a vida de Cristo, não? Por meio dos dons que recebemos, as virtudes teologais que nos permitem de conhecer Deus através da fé, de amá-lo através da caridade e de esperar dele todos os bens e a salvação com firmeza, através da esperança, todos os dons do Espírito Santo, conselho, forteza, sapiência, sabedoria, pronto. Todos os dons do Espírito Santo que nos ajudam a pensar e agir
como Jesus pensou e agiu. Então, toda esta vida de graça. Aquilo que diz São Pedro, através da salvação, vos tornasse, para que vos tornasseis participantes da natureza divina, tendo fugido da corrupção que existe no mundo. Nós participamos da mesma vida de Deus em nós. Ou como chegou a dizer São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não, de facto é assim, em cada batizado, em cada cristão, já não é ele que age, mas é Cristo que continua a amar, a sofrer e a dar a vida nele. Então, neste sentido também, não? Nossa Senhora é nossa mãe, não? É mãe de todos nós, mãe espiritual de todos nós. Gerou a vida de graça, colaborando com Deus também em cada um de nós. Então, por isso devemos também, porque assim? Porque Deus escolheu de administrar assim a sua redenção. E então devemos ter uma grande gratitude também por ele. Porque temos esta dizemos assim, com naturalidade, com também questa. Pronto, depois ao longo das catequeses, pronto, ao final do ano, fui um bocado tarde, mas descobri uma coisa interessante. Ou seja, vendo que não conseguia atirar todos os zeros das slides que eu acrescentava, aquelas da irmã Paula, decidi de mudar tática. Agora, de escrever muito pequeno, assim os zeros não aparecem. Então, é lindo pensar isto, meditar sobre isto, porque isto nos revela uma coisa, que desde a eternidade, no pensamento divino, Nossa Senhora era pensada não só para ser mãe de Deus, mas também para ser mãe de cada um de nós. E todas as graças que ela recebeu desde a sua conceição virginal, todas as graças, a vida de graça, todas as graças que recebeu, todos os dons de graça eram ordenados não só para ser mãe de Deus, mas também para ser nossa mãe espiritual. Então, pronto, Deus deu toda esta riqueza a ela, mas não para ela, não, mas para nós. E toda a graça que ela recebia era como se fosse uma graça que era ordenada para tornar-se mãe, como uma graça, dizemos assim, que ajudava a abrir a sua maternidade, a tornar-se sempre mais mãe, não? De todos nós. Então é por esta maternidade que nós chamamos Maria Mãe da Igreja, quer dizer, mãe de cada um daqueles que pertencem, recebendo a vida de graça, pertencem ao corpo místico de Cristo. Depois, no Evangelho também, pronto, temos a passagem de São João na morte da cruz de Jesus, que manifesta, não, este desejo de Deus, anuncia esta verdade, não? Quando diz a Nossa Senhora, eis o teu filho, e a São João, eis a tua mãe. Não? Ele está a entregar a cada um de nós, a toda a igreja que estava aí presente em Nossa Senhora e São João, fiéis abaixo da cruz, Nossa Senhora, não? Como nossa mãe. E dizemos, anunciar, tornar público o fato que Nossa Senhora foi pensada também como mãe espiritual de cada um de nós. Também aqui podemos ver outro referimento, não? Para ver como está tudo emprenhado, não sei se diz, cheio de significado também, não? E está enraizado na Sagrada Escritura. Outro referimento é esta palavra, não? Quando Jesus fala a Nossa Senhora, ela a chama mulher, que é uma maneira estranha de chamar uma mãe, sobretudo quando estava a morrer Jesus, a mãe estava a sofrer, normalmente não nos entenderemos mãe ou não mulher, não? Porque Jesus usa este termo? Porque isso nos manifesta, também o evangelista, ao escrever esta cena, usa este termo para manifestar-nos uma ligação muito profunda que está nesta passagem. Não? São João, agora não podemos ver tudo, mas nesta passagem do Evangelho apresenta aquela cena comparando-a com os primeiros 7 dias da criação. Não? Porque também está aquela passagem quando Jesus desce da cruz, não? Vão colocá-lo num jardim. Naquele jardim estava uma sepultura nova, não? Um sepulcro novo. Depois, a conta dos dias, há muitas coisas que
se referem aos primeiros dias da criação. E entre todas estas coisas está também este termo, não? Mulher, que se refere mesmo àquela profecia, dizemos, do proto-evangelho que diz: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Ou seja, aquela mulher que foi preanunciada, na descendência da qual seria nascido o Redentor do mundo. E que pronto, já na Gênesis, que é Nossa Senhora, não? E de fato, nesta pintura que é muito linda, se vê o pé de Nossa Senhora, este é o pé do menino Jesus, não? E por a força do pé de Nosso Senhor, também Nossa Senhora pisa a cabeça, juntos pisam a cabeça da serpente. Então, também aqui está este referimento, mas não só isso, não? Também o fato que, como Eva era a mulher, a primeira mulher, e foi a mãe de todos os seres vivos, assim Nossa Senhora é a mulher, no sentido que desde dela nasce a nova descendência do Senhor Jesus, que é a Igreja, não? Nascem todos aqueles que acreditam e recebem a salvação por Deus. Maria é a nova Eva que coopera na geração espiritual de todos os vivos, que dá a luz na vida da graça a todos os filhos de Deus. Maria comunica-nos a vida divina, a vida de Deus é em nós. E esta é uma comparação que desde os primeiros padres da Igreja logo viram isto, não? Como o pecado chegou no mundo por causa de uma mulher e de um homem, porque é pela tentação, não? Eva, depois de Adão. Assim Deus quis redimir o mundo através de uma mulher e um homem, não? Que é Nosso Senhor e Nossa Senhora, que colaborou com ele. E faziam esta comparação, não? Como houve a primeira Eva que levou o pecado, assim a nova Eva que Nossa Senhora levou a salvação, que é Nosso Senhor Jesus. Depois, enquanto estava a preparar esta catequese, vi este documento que é muito lindo, do Papa São Pio X, chama Ad Diem Illud. Faz este documento porque passaram 50 anos da promulgação do dogma da Imaculada Conceição e dizemos, pelo ano jubilar fez este documento que é muito lindo, também não é longo, não é muito lindo de ler. Não é Maria a Mãe de Deus? Por isso é também nossa Mãe, porque todos devem ter a firme convicção de que Jesus, o Verbo encarnado e também o Salvador da humanidade, é também o Salvador da humanidade. Ora, como Deus, homem, tem um corpo como os outros homens, como o Redentor da nossa raça tem um corpo espiritual, ou como se diz, místico, que não é outro senão a sociedade dos cristãos ligado a Ele pela fé. Por mais numerosos que sejamos, formamos um só corpo em Jesus Cristo. Estas são as palavras de São Paulo. A Virgem não só concebeu o Filho de Deus para que ele recebesse dele a natureza humana, mas também para que ele se tornasse o Salvador dos homens, precisamente através da natureza que dele recebera. É esta a explicação das palavras dos anjos aos pastores. Hoje nasceu-vos o Salvador, Cristo Senhor. Hoje nasceu Cristo Senhor enquanto Salvador. Assim, no seio casto da Virgem, onde tomou a carne mortal, Jesus também tomou o corpo espiritual, formado por todos aqueles que estavam destinados a acreditar nele. E pode dizer-se que Maria, levando Jesus no seu seio, levava também todos aqueles cuja vida estava contida na vida do Salvador. Então, tal como a nossa regeneração espiritual começa com a encarnação de Cristo e termina com a morte e a ressurreição do Senhor, também a maternidade espiritual de Maria começou com a encarnação e foi concluída sob a cruz. Ela concebeu-nos em Nazaré e deu-nos a luz no Calvário. Também por isto, muitos santos diziam: aquilo que Nossa Senhora não sofreu
ao momento, a uma sede de Jesus, por ser imaculada e por estar a dar à luz Nosso Senhor, mas sofreu depois quando gerou cada um de nós abaixo da cruz. Quando deu à luz cada um de nós abaixo da cruz. Pronto, este é São Paulo VI, e não sei se conhecem o lugar onde ele está. Acho que seja em Portugal, não sei, Fátima, se calhar, portanto, este é São Antônio de Fátima, e foi ele que, dizemos, deu este título e aprovou este título para a veneração de Nossa Senhora, não junto com os padres do Concílio Vaticano II, como Nossa Senhora, Mãe da Igreja. E ele usa estas palavras: portanto, para a glória da Virgem e para nosso conforto, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima, e queremos que com este título suavíssimo seja a Virgem doravante honrada e invocada por todo o povo cristão. Trata-se, veneráveis irmãos, de um título que não é novo para a piedade dos cristãos, porque antes é justamente com este nome de Mãe, de preferência a qualquer outro, que os fiéis e a Igreja toda costumam dirigir-se a Maria. Então, Nossa Senhora realiza este mistério pelo seu sim, pela sua colaboração com Deus, este mistério de unidade, seja vertical com Deus, porque dizemos nela esta intimidade chega ao ponto máximo, e por uma criatura com Deus, seja na caridade entre nós, porque ela que gera e mantém perseverantes todos os cristãos, como está na cena do Atos dos Apóstolos, no qual se diz que os discípulos eram perseverantes com Maria na oração. Eram juntos, como a dizer, para ficar perseverantes e unidos a Deus, precisa ficar unidos a Maria. E outro documento, sempre de São Paulo VI, ele fala assim: signum, se chama Signum Magnum, ou seja, um sinal grandioso que apareceu no livro dos Apocalipse, esta mulher revestida de sol. E ele fala assim: depois de ter participado no sacrifício redentor do Filho, de maneira tão íntima que lhe fez merecer ser por ele proclamada mãe, não só do discípulo João, mas seja consentido afirmado do gênero humano, por aquele de algum modo representado, ela continua agora no céu a cumprir a missão que teve na terra, de cooperadora no nascimento e desenvolvimento da vida divina em cada alma dos homens reunidos. Esta é uma consoladora verdade, que por ser livre e beneplácito de Deus sapientíssimo, faz parte integrante do mistério da salvação humana. Por isso, ela deve ser considerada como de fé por todos os cristãos. Nenhum cristão pode dizer que Nossa Senhora não seja parte integrante da salvação, que seja algo de, dizemos, que fica ao lado, algo de não intimamente unido ao mistério de Cristo, e que não seja nossa mãe neste sentido, não? Mãe espiritual. Então, esta maternidade, como se desenvolve? Pronto, ela nos concebe, com a colaboração do Espírito Santo, nos concebe a nossa vida espiritual individualmente no momento do batismo. Quando recebemos o batismo, aquela vida nova de graça é gerada em nós pela ação do Espírito Santo e pela ação de Nossa Senhora. Ele alimenta-nos através da graça que nos dá, dos sacramentos, da oração, das boas obras e das bênçãos que nos tem dado através da sua intervenção. Diziam os padres da Igreja que Nossa Senhora é como o aqueduto, no qual passa toda a água. Não? A água são todas as graças de Deus que Nosso Senhor Jesus Cristo. E todas essas graças passam por ela e chegam a todos nós. Ela educa-nos como Cristo se submeteu a ela, assim ela faz com cada um de nós. Ela é a grande mestra que nos ensina a arte de amar Jesus Cristo. Ela defende-nos, nenhum inimigo a pode atingir, porque ela é a Virgem poderosa, cheia de graça. Todas as nossas vitórias sobre o mal devem-se a ela e à sua intercessão. Porque todas as graças passam por ela, e ela foi, como estavam a dizer,
a única que acreditou inteiramente ao projeto de Deus, sem nenhuma marcha, sem que o demônio nem chegou, dizemos, a pôr o seu nenhuma marcha, com nenhum mal, entrou em Nossa Senhora e nunca dialogou com o mal. A sua maternidade depois não termina com a morte, com a nossa morte, mas dura por toda a eternidade, não? Porque ficamos sempre seus filhos. Ecco, todas estas graças que estão concentradas em Nossa Senhora, diziam os santos que ela é a omnipotência suplex, ou seja, ela obtém tudo aquilo que quer, que pede a Nosso Senhor, porque ela sempre ficou obediente, completamente disponível, serva do Senhor, não? Então ela obtém tudo aquilo que ela pede por nós. Como é bom saber que não somos amados por uma mãe feita apenas de espírito, mas por uma mãe que tem um coração de carne. Quando sofremos, ela sofre. Quando nos alegramos, ela alegra-se. Quando somos bons, ela salta de alegria. Quando amamos, ela cora-se de emoção. Depois, sabemos bem como a Nossa Senhora foi fundamental na vida do nosso fundador. E acho que podemos aprender dele sobre tudo isto, não? Esta coisa, que Nossa Senhora não é algo de, dizemos, opcional, facultativo, não? Mas é algo que mesmo Deus quis doar-nos para chegar, dizemos, a Ele, para chegar à salvação. Ele costumava dizer sempre: Nossa Senhora, não tenham medo de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não nos coloca no seu bolso, mas sempre nos leva a Jesus, não? Não quer levar-nos a si, mas ao Senhor. E acho que podemos aprender sobre tudo isto, não? Como para chegar àquela intimidade, ou seja, para amar o Senhor, não podemos não passar de Nossa Senhora. Por tudo aquilo que dissemos, a nossa resposta, toda a resposta da Igreja, toda a resposta de cada cristão, toda a resposta dos santos estão contidas na resposta de Nossa Senhora. Ela respondeu sim ao plano de Deus, ao projeto de Deus, com firme fé para todos nós, não? E então é também, quando nós dizemos sim, quando nós seguimos o Senhor, é o nosso sim que se vai a unir ao sim de Nossa Senhora, não? Se vai unir a ela. E dela recebemos todas as graças, e pelo seu sim, também o nosso sim, são acolhidos por Deus, não? Então a nossa vida de graça, como estava a dizer, passa por ela, e também podemos amar o Senhor passando por ela, não? Recebendo, dizemos, a nossa vida ao Senhor, entregando através dela. Porque mais somos, não há conflito, não? Porque mais somos filhos de Maria, mais nos tornamos parecidos a Cristo. Mais somos parecidos a Cristo, mais nos tornamos filhos de Maria. Porque Jesus era verdadeiramente e plenamente filho de Deus e filho de Maria. Ecco, em particular, depois, os santos diziam que o fato de sentir a vocação, o chamamento a pertencer a um movimento, a um instituto que é dedicado a Nossa Senhora, consagrado a ela, é um sinal de predestinação, de salvação. Porque é um sinal do carinho de Nossa Senhora, que quer exercer a sua maternidade em uma maneira toda especial com aquelas almas. Embora todos somos filhos de Maria, mas quer exercer esta maternidade em modo especial com as almas que ela chama a um caminho mais íntimo, mais de intimidade com ela. Amar Nossa Senhora é um sinal de salvação, como também diziam os santos. E de maneira especial também, neste sentido também, a sua maternidade na família do Coração Imaculado de Maria se exerce de uma maneira toda particular. E queria dizer isto que também dissemos, mas é muito lindo, não? A maternidade de Nossa Senhora é tão grande, que é tão, dizemos, grandiosa, que é verdade que ela ama, ou seja, tem mais liberdade de distribuir as suas graças com quem responde à sua chamada, e então que acolhe Nossa Senhora nas suas próprias coisas, como São João, abaixo da cruz,
mas é também verdade que ela fica mãe de todos, também daqueles que, em maneira especial, aqueles que ficam longe da graça de Deus. E de fato este desejo maternal que nós vimos aqui em Fátima. Não? O seu desejo é primariamente por aqueles que vivem no pecado e então riscam a salvação eterna. E que são pessoas que não pensam Nossa Senhora, que não amam Jesus, se calhar blasfemam Jesus, blasfemam Nossa Senhora, vivem longe da fé, ou na indiferença pelo menos. Não? Então Nossa Senhora tem a sua atenção principalmente por eles. Isso também nos ajuda a entender quanto é grande e quanto é delicado. Não dizia, não me lembro se era São Bernardo, acho, que ela não só faz tudo porque nós possamos chegar à salvação e distribui todas as graças porque nos possamos salvar, mas então manda pregadores, manda situações, acontecimentos, amigos, uma palavra que nos possa ajudar a converter-nos. Mas além disso dizem, até quando ela sabe que uma alma não irá converter-se, ela faz de tudo para que ela possa pecar de menos, para que possa ter uma pena mais leve também no inferno, para ver quanto é grande também a maternidade de Nossa Senhora, este desejo de salvar os homens e pronto, do nosso pai. Pronto, e depois aqui se conclui esta catequese, que é também a última deste ano.